Boa noite. Boa noite para todos vocês. Apesar que hoje já final de domingo, deve ser umas 10h30, mais ou menos, muita gente já está dormindo, mas não importa. E eu estou aqui, depois você assiste, quando puder, esse vídeo. Meu nome é Cláudia Kolbe, eu trabalho com desenvolvimento humano. E o meu objetivo sempre é trazer um pouco... Boa noite, Andréia. O meu objetivo é sempre ser uma contribuição na vida de vocês. E essa contribuição, com certeza, para mim é significante, porque outras pessoas também foram contribuição para mim ao longo da minha vida, assim, pelo tempo, espaço atualmente, certo? Oi, Lara, tá boa? Então, hoje eu vim trazer um pouco de conexão e cura. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube que chama Cláudia Cobel Conexão e Cura. E vim compartilhar com vocês um pouco sobre consciência. A consciência, na definição tanto da constelação como da Access Consciousness, que é a empresa que eu aplico muitas ferramentas, é incluir tudo, sem excluir nada. Mas aí, muitas pessoas me perguntam, mas como incluir tudo e não excluir nada? É porque desde cedo nós somos treinados a ficar num interessante ponto de vista e definição do que é certo e errado. Isso é um dos pontos de vista que atrapalha a neutralidade do não julgamento. Então, com base nesse não julgamento, é um exercício desaprender a não comprar muitos julgamentos dos outros. Hoje eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, Equilíbrio e Resultado. Ele é do autor Christian Barbosa. Eu li ele e achei interessante compartilhar um pouquinho, um resumo bem resumido do que eu vou falar aqui. Então, para quem está chegando agora, não me conhece, eu trabalho com várias técnicas, que é constelação sistêmica familiar, constelação organizacional, constelação de estrutura. No futuro, eu escolho fazer um outro curso de constelação que chama Constelação na Água, que é a própria consciência, quando você coloca os elementos, porque a água, nós somos seres que somos gerados dentro da água. Então, o nosso corpo tem mais água do que massa. Então, com base na água, ela traz uma informação. Inclusive, estou escrevendo um livro com uma amiga minha, que nesse livro a gente fala um pouco sobre o efeito da água, como ela atua no campo oculto. Então, hoje, assim, particularmente, eu trabalho com N técnicas, trabalho também com as barras de Access, sou facilitadora da técnica, trabalho com facelift, que é também aplicar pontos que você trancou no seu corpo sobre idade, sobre autoestima, sobre velhice, sobre doenças, sobre o que é ser saudável, o que é ser um corpo bonito, entre outras técnicas. Então, eu tenho várias técnicas, mas o meu objetivo maior é sempre agregar mais valor com outras técnicas na minha vida. Então, com base nesse livro, Equilíbrio e Resultado, caso vocês escolham, é interessante vocês lerem esse livro, que ele pode trazer bastante consciência. Então, hoje eu tirei assim, algumas palavras-chave desse livro. Ele diz assim: como seria você fazer as pazes com o tempo? E se a gente for pensar, qual é a definição de equilíbrio? Qual é a definição de fazer algo? Então, com base no coach, eu sempre faço perguntas para os meus coaches. Dentro da minha mentoria, eu sempre estou fazendo perguntas que levam para um lugar, um outro lugar,
que a pessoa talvez por si só não faria. Então, a definição de equilíbrio e resultado é muito relativo. Às vezes a pessoa pode estar fazendo algo, já está fazendo aquilo há muito tempo e não se sente com um resultado satisfatório. Porque nós temos muitas crenças associadas à cobrança, à comparação. E essas crenças, a cobrança, você é treinada a nunca ficar satisfeito para você, aquilo que você realiza. Porque quando você termina um objetivo ou algo que você está fazendo, sempre vão aparecer outros. Parece um saco sem fundo, né? Então, com base nessa consciência de equilíbrio e resultado, esse livro, ele lista 4 tipos de pessoa. A primeira pessoa dentro da categoria é os conformados. O segundo é os que se sentem perdidos. O terceiro é os estressados. E o quarto é os realizadores. Então, com base nessas categorias, você pode se perguntar, em qual delas eu me encaixo hoje? Porque talvez você pode estar transitando em todas, mas sempre tem uma que é mais relevante, sempre tem uma que te prende mais. Quando as pessoas me procuram para eu dar um treinamento, eu pergunto para ela de 0 a 10. Como você acredita que está a sua vida hoje? Então ela começa já a entrar na mente insana de falar, olha, minha vida tá assim, assada, entra no julgamento, nas reclamações. É claro que nós sempre buscamos ajuda com base no que dói, no que dificulta, né? O que a gente não consegue resolver sozinho, sempre a gente tá achando que alguém vai resolver por nós. Que o que o outro sabe é muito mais relevante e importante do que eu tenho que colocar em prática na minha vida com base nas minhas ideias, nos meus conceitos. E não é bem assim. Hoje eu recebi a pessoa me mandou uma mensagem falando assim, olha, eu gostaria, com base nessas técnicas que você aplica aí, se você pode resolver os meus problemas. E aí a pessoa quando fala os meus problemas, você percebe que ela pode estar no estressado, na categoria do estressado, do conformado ou do perdido, não sei. E aí eu disse para ela assim, quais tipos de problemas? Ela disse todos. E aí, quando a pessoa fala meus problemas e todos, essa pessoa ela está num eixo desnorteado, sem norte, perdido mesmo. Aquilo que ela está sendo e vivendo não está sendo significante para ela. E eu convido você a refletir sobre essa questão. Como que você está usando o seu tempo, o seu dia, a sua semana, o seu mês, o seu ano, as suas horas, que você não sente que você está tendo um resultado, que você está sendo produtiva, que você não está sendo realizador, ter uma consciência de que aquilo que você está adquirindo é contribuição para você, no sentido de que aquilo vai fazer um movimento a seu favor. Então hoje, com base nessas 4 categorias, essas categorias para mim, elas são muito baseadas no julgamento. No meu interessante ponto de vista, oi Jaciele, bem-vinda. Você gostou lá da minha maquiagem ousada? Outra coisa, aproveitando, comentem quais temas vocês gostariam que eu abordasse para vocês, para poder proporcionar um pouco de consciência ou um pouco de saber, porque se a gente troca saberes, a gente ganha mais força. E eu aqui, final de domingo, daqui a pouco eu já vou dormir, falei, eu vou tirar um tempinho e vou ser uma contribuição na vida de alguém. Quem escolher, eu estou na troca, nesse carinho, nessa amizade. E para vocês que estão
que acredita que isso pode ser significante na vida de vocês. Eu gostaria que vocês compartilhassem. No link tem um aviãozinho. Esse vídeo com outras pessoas. Porque eu daqui sou contribuição para vocês. Vocês daí são contribuição para mim. Porque para as pessoas me encontrarem com base em um pouco de conhecimento e expansão de consciência, requer também uma outra parte, um outro movimento, que não depende só de mim, que depende de vocês. Se vocês quiserem deixar temas específicos que eu posso abordar nas outras lives, você pode me falar em que categoria você acredita que você já esteve, saiu, que é importante, né? Então, com base nessas categorias, eu fico pensando, o que leva uma outra pessoa a definir quem somos ou o que não somos? Isso é muito sério, porque quando eu invalido a capacidade do outro de saber que ele tem o poder de mudança e de pensar, eu acho que eu sou melhor que todo mundo, e não sou. Então, para mim, o contexto de humildade, ele envolve estar na essência, na sensibilidade de perceber que muitas vezes tudo que o outro vive e passa é natural, né, de estar acontecendo, porque talvez ele falta algum conhecimento, ele não lapidou um recurso interno, uma habilidade, ou talvez foi também validado pelo aquele sonho interno quando criança. Então, eu fico pensando, o que leva uma pessoa a se sentir tão perdido? Uma pessoa a se sentir tão sem norte, tão sem direção? O que leva uma pessoa a criar um contexto de estresse? Viver estressado, no que essa pessoa não está tendo consciência e clareza de que aquilo que ela está criando para a vida dela está adoecendo? Porque o estresse adoece, o estresse traz enfermidade, o corpo não aguenta. Eu brinco assim, que o corpo enferruja. Quando a gente fica muito estressado, a gente libera cortisol. E esse cortisol, ele vai para algum lugar, ele precisa ser liberado. Ou, às vezes, fica trancado mesmo. Então, quando eu fico entrando na definição, na categoria de quem eu sou ou não sou, estou ou não estou, eu estou me limitando. Eu estou me limitando com base exatamente no que eu acredito, que o que eu sou errada como sou. E eu não sou errada como sou. Tudo que eu sei nesse exato momento é o que eu sei nesse exato momento. Então, com base nesse livro, Equilíbrio e Resultado, por que as pessoas fazem o que fazem? Essa é uma pergunta que está aqui embaixo, ó. Por que as pessoas fazem o que fazem? Muitas vezes nós fazemos coisas para agradar os outros e nos desagradar. Porque quando você foi criança, o seu pai e a sua mãe te ensinou que você tinha que ser uma pessoa boazinha, que você tinha que ser uma pessoa que não poderia ofender as outras pessoas, que você tem que ser educado. E aí eu fico pensando, quantas definições de educação que a gente carrega que não me faz ser uma pessoa que tem autorrealização. Então, deixa eu só tirar aqui que tem gente mandando mensagem. Esse conceito de educação pode ser uma alienação ou uma prisão. E isso me impede de sentir e de criar espaços para realizar com mais facilidade a minha rotina, a minha vida. Então, às vezes, vou dar uma dica. Um dia antes, ou 2 dias, uma semana, nós não fomos acostumados com isso. Nós fomos treinados a criar uma rotina para que fique no piloto automático. Então, a gente foi treinado para não sair do piloto automático. Que é levantar, comer, tomar banho, dormir, estudar, trabalhar, ser uma pessoa melhor para as pessoas. Então, nós vivemos numa matrix.
E aqui fala exatamente, o livro fala sobre a matriz da realidade do desequilíbrio e equilíbrio que você está sendo. Então, esse livro, ele pode te trazer um pouco de consciência que às vezes você está perdendo o seu tempo com o tempo que você não está escolhendo ser e fazer. Então, se você começar a pensar, muitas pessoas são treinadas para cuidar muito dos outros. Eu cuido das pessoas. Eu sou uma cuidadora. Mas se eu não tenho consciência que o cuidado, ele requer limites, eu fico só em função de cuidar dos outros e esqueço de mim. Então, como que a gente pode varrer esse excesso de cuidado? Como a gente pode varrer esse excesso de cobrança, esse excesso de comparação, esse excesso de julgamento, preocupação? Como a gente pode criar uma nova possibilidade, uma abertura? Qual é a chave para isso? A chave para isso é sempre você ter consciência que de onde você está, no momento atual, presente, em tempo e espaço, você não está errado sobre a sua escolha. Você está certo sobre a sua escolha. Então, estar certo sobre as suas escolhas é o reconhecimento que você pode escolher outras coisas e que você é livre. Então, aquilo que nós defendemos, definimos, concluímos como perfeito, correto, isso invalida a liberdade de mudança, de transformação. Então, hoje, eu convido vocês a refletir quais resultados vocês estão escolhendo não ter na vida de vocês. Porque, às vezes, com base nos livros que eu estou escrevendo, porque eu não estou escrevendo só um, estou escrevendo mais de um, e convidei pessoas que não eram minhas amigas, que hoje são. Então, eu fico escolhendo, se eu escrever esse livro, como será a minha contribuição para as pessoas? Como será a minha contribuição para o mundo? Como será a minha vida daqui a um ano? Então, quando você faz essa pergunta, isso ganha espaço. Então, hoje, anota aí, eu falo que sempre quando eu vou fazer uma live ou dar alguma reflexão, uma consciência, vocês têm que ter canetas, cadernos e canetas. Então, você pode falar para você hoje, como será a minha vida daqui a uma semana, se eu fazer algo que eu estou empurrando com a barriga, lembrando que quando você empurra a sua vida com a sua barriga cresce, perde o jogo de cintura, você perde a cintura. E aí, você perdendo a cintura, você perde a flexibilidade, que é o requebrar mesmo, lidar com as circunstâncias sem ficar muito preso a elas, do passado. Então, hoje esse livro, ele trouxe como seria você fazer as pazes com o tempo e que o tempo que você tem, ele é limitado, entre aspas, porque o que você não viveu ontem, você não experimentou ontem, não significa que você não pode experimentar hoje. Mas quando você escolhe engajar a sua vida a favor da sua autorrealização, você começa a sair da sabotagem da procrastinação. Ele aqui aborda a sabotagem e a procrastinação. Então, o que é sabotar? Sabotar é algo que eu sei que tenho que fazer, mas eu minto para mim que eu não vou fazer. Eu fico arrumando desculpas. Então, quando você arruma desculpas daquilo que é tão simples começar a fazer, como que se faz uma jornada de 5.000 quilômetros? Começando pelo primeiro passo. Então, para eu poder querer correr 5 quilômetros e eu não estou preparada e não tenho fôlego, eu posso começar a andar 10 minutos, 20, meia hora. Depois eu posso de 1 hora saber que eu estou com mais resistência. Então, para você expandir resultados grandiosos, você requer um passo. E o passo, boa noite, Pablo. O primeiro passo que você tem que dar para começar a transformar os seus resultados são as suas escolhas. Decidir que você vai fazer independente ou não. Então, hoje,
está terminando o domingo, amanhã você vai levantar e começar o seu dia. E talvez você, para mudar a categoria que você está entre o perdido, o estressado ou o conformado, você vai ter que começar a se perguntar: que consciência se requer aqui que a minha vida tá uma bagunça? Que consciência se requer quando eu falo para mim que eu estou perdido, que eu estou perdida, sou um desequilibrado, uma desequilibrada, sou um desorganizado, uma desorganizada? Que consciência se requer? Então, às vezes, somos viciados a viver no problema, a fazer o problema ser um grande problema na nossa vida. E eu vou falar, tem pessoas que amam problemas. Eu, particularmente, amo solução. Então, é uma questão de escolha. Aí a pergunta é, como é que uma pessoa conquista a consciência de que não existe problema, mas que o problema sempre pode ser resolvido e olhar para o lado mais positivo da coisa? Nós, nessa realidade, nós somos seres espirituais experimentando uma vida terrena humana. Então, talvez você teve que aprender a cozinhar, arrumar, passar, lavar, mas você não foi treinado a pensar com grandeza, com abundância, com prosperidade. E não é a sua história que você viveu quando você era criança, quando você era adolescente. Não é essa história que define o seu destino do presente. Então, ter resultados positivos na vida é dizer o que eu posso aprender aqui e o que eu posso aprender com tudo que eu vivi. Isso também traz consciência. Então, se você começa a perceber que o seu universo interno, ele pode ser lapidado, ele pode ser equilibrado, alinhado, isso é poderoso. Inclusive, eu estou escrevendo um outro livro com uma amiga minha que eu falo sobre essa limpeza e alinhamento interno. Um livro é mais voltado para a consciência criativa e o outro livro é voltado para a limpeza e alinhamento consciente, emocional, espiritual, intelectual. Então, pessoal, às vezes aquilo que eu não estou querendo deixar de ser, principalmente ser boazinha ou bonzinho, reclamar que vive para os outros e não tem tempo para si, isso gera estresse, isso gera sentimento de vazio. Eu sou consteladora e fiz uma constelação uns tempos desse, que é sobre organização. A pessoa queria constelar a empresa dela. Só que quando ela colocou a empresa atrás. Ela colocou o estresse na frente. E o estresse era um elemento masculino. E aí eu perguntei para ela, em relação ao estresse, como você se sente? Aí ela disse, olha, eu me sinto impotente, eu me sinto cansado, esgotado. E aí eu perguntei, quem é essa pessoa importante que vivia estressado, que você aprendeu a carregar isso, ou não pôde fazer algo por essa pessoa? Aí ela respondeu, olha, meu pai teve câncer, ficou muitos anos com esse câncer relutando, e isso trouxe muito estresse, muita perda de energia, muita perda de alegria. Então, o que essa pessoa estava fazendo? Inconscientemente, ela associava o trabalho, a empresa dela como um fardo, porque ela estava tão ocupada na dor do pai, na lealdade, e o pai dela faleceu, no sofrimento, que ela inconsciente, ela dizia, mas eu poderia ter feito algo pelo Senhor. Será que eu deixei de fazer algo? E que esse algo que eu não fiz, isso trouxe a morte? Porque a gente tem muita definição sobre a vida e a morte. Ficamos muito presos na consciência
e na anticonsciência, nós ficamos muito mais envolvidos com a morte, com medo de não viver uma vida grandiosa, e focamos mais com medo de que pode dar errado se eu arriscar, que vai ser difícil eu perder aquilo no controle, na manipulação, do que soltar e experimentar, se divertir no laboratório da vida. Então, se permita. O laboratório da vida pode ser um laboratório onde você vai buscar a consciência de aprender algo, de entregar algo, ou brincar como um playground da vida. Então, com base nas experiências das pessoas ao nosso redor, nas dores dela, nós honramos muito essas dores. Então, hoje, por isso que eu trabalho com várias técnicas, que essas técnicas são de destruir, descriar, revogar, anular, destratar, dissipar, cancelar todos os fragmentos, fractais de informações que vocês carregam no corpo, no inconsciente, no subconsciente. Porque o nosso subconsciente, ele governa muito mais o nosso estado atual, nossa vida, do que a consciência de escolha. Porque se a gente for parar para pensar, a sabotagem, a procrastinação, ela tá aqui, no raso, no consciente, ou tá no inconsciente, subconsciente? Eu sei que tenho que fazer algo, eu sei o que tenho que emagrecer, eu sei o que tenho que comer melhor, eu sei que tenho que ser uma pessoa mais otimista, positiva e criativa, e não sou? Então, onde está? Aonde está o pano de fundo? Que você não está tendo resultados grandiosos. Então, hoje, pessoal, tomar consciência é tomar responsabilidade de escolhas e da própria vida, é andar com as suas pernas, é andar com o seu saber, é andar com a sua vibração no seu físico. Porque eu brinco, né? Nascemos Ferrari, Porsche, queremos virar Fusca. Não é que eu estou dizendo que Fusca é errado, estou dizendo que a potência da expansão nossa, do nosso ser infinito, a gente não utiliza. A gente fica invalidando, criando mentiras, se sentindo culpados por se divertir. Acreditamos que durante a semana tem que ser uma rotina, final de semana eu vou me divertir. Isso é uma matrix. Isso são crenças limitantes. Se você levantar com o mesmo gás, com a mesma perspectiva, com o mesmo movimento, com o mesmo sextou, porque o que tem de sextou por aí, e a pessoa nem tem consciência do que ela está falando. Como? Segundou? Poderia ser segundou? Mas não, nós terceirizamos a nossa felicidade. E o conceito e definição de felicidade para cada um também é único. Resultado também é único. O que não pode acontecer é que a gente fica preso no julgamento, nas desculpas de que a gente não pode sempre ser uma pessoa melhor para nós mesmos. Então, começa a abrir mão de resultados que você está tendo, que não está no seu controle, e de resultados negativos que você não tem vontade nenhuma. Começa a abrir mão, vai soltando, vai deixando, vai transformando, vai mudando, vai atualizando esse novo conceito. Então, para quem está chegando agora, depois volta lá no começo do vídeo, eu estou falando sobre esse livro aqui, Equilíbrio e Resultado. Equilíbrio e resultado, gente. Uma pessoa desequilibrada que é produtiva, criativa, se ela for buscar o caminho do equilíbrio na definição de outras pessoas, ela não vai produzir. Ela vai ser chamada de louca, de doida, e aí ela perde a consciência. Então, a definição de equilibrado e equilibrada. Muitas pessoas chegam quando vai fazer treinamento, esses anos todos que eu faço treinamento, a pessoa chega pra mim e fala assim: eu quero trabalhar meu desequilíbrio emocional. Se você for parar, o desequilíbrio emocional é um julgamento. E se você usar o seu desequilíbrio emocional para fazer algo transformador? Porque quando você define na sua mente que o desequilíbrio emocional
é mais importante e que você tem que lutar contra ele, você não vai sair do lugar. Porque aquilo que eu luto ganha força. Aquilo que eu luto, fico lutando, ganha expansão. E aí eu fico presa naquilo. Então eu sempre brinco, quando alguém vai fazer algum treinamento comigo presencial ou online, eu falo, coloca a sua mão no coração. E diga para você, é natural do meu ser uma pessoa desequilibrada. É natural do meu ser uma pessoa preocupada. E aí a pessoa vai falando isso, eu vou dando comandos. A pessoa vai falando e aí eu falo, qual é a sensação? A pessoa fala, nossa, tô numa paz. Então, às vezes, o acolher o seu ponto de vista interessante sobre o seu julgamento de errado, do que é errado sobre si mesmo, é um passo. Então, quando você define como que nascem as doenças hereditárias, é de tanto alguém ir falando e os outros vão comprando. Onde nasce tanta pobreza? De tanto alguém falando, vai passando e compra como verdade. Onde nasce o sofrimento? De tanto alguém ficar falando, repetindo, alguém compra essa verdade. Então, equilíbrio e resultado estão alinhados, estão casados. Mas equilíbrio e resultado não tem que ser comparado com o julgamento do desequilibrado. Certo? Para quem quer conhecer mais o meu trabalho, sempre vou trazer vídeos para poder ser uma contribuição, uma conexão para vocês refletirem sobre a vida de vocês. Eu estou aqui disponível para servir a vida, mas servir a vida eu tenho que estar plena e consciente que é prazeroso. Se algo que você está fazendo na sua vida não está sendo prazeroso, gostoso, leve, significa que você está na contramão. Você está contra o fluxo. E também não tem nada demais estar contra o fluxo. Não é dizer, digam o que vocês querem para eu não escolher. Então, você pode sim se destacar no meio da maioria, da massa, mas sendo o seu original. Então, se vocês quiserem conhecer, eu tenho um canal no YouTube, Cláudia Cobel, com L, Conexão e Cura. Tem o Instagram do Instituto Integrativo do Ser. E tem o Coach Cláudia Cobel, que é esse. Eu tô com os dois ao mesmo tempo ao vivo aqui. E vou deixar o meu telefone na descrição do vídeo. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, apesar que na bio dos meus Instagrams tem o telefone. Quem quiser mais saber do meu trabalho, como eu trabalho com sessões individuais, eu trabalho em grupos. Outra coisa, esses dias, como eu atuo muito com perguntas, esses dias eu pensei, nossa, quantas pessoas ligam e falam, nossa, eu tô com tanta dificuldade financeira, mas eu preciso de tanta ajuda. Aí eu perguntei, com essas pessoas falando isso, com dificuldade financeira, eu falei, universo, eu deitei e disse, universo, que consciência se requer? O que eu posso fazer para ser contribuição na vida dessas pessoas? Aí me veio em mente criar um dia da semana onde as ferramentas que o Instituto aplica, que não só eu que trabalho lá, tem mais parceiros, num dia da semana, colocar as ferramentas num valor bem simbólico para que outras pessoas possam acessar. Porque concorda que o significado do que é caro e barato também é um julgamento interessante, ponto de vista. Mas na realidade de muitos, o dinheiro é ainda uma dificuldade. O resultado profissional, a autorrealização, as justificativas que não tem dinheiro para fazer algo, é muito usada ainda. Então é uma forma de estrutura rígida, então que requer tempo para ser trabalhado. E aí eu pensei, então durante a semana, qual é o dia que nós podemos criar algo, o dia todo, que as pessoas que requer ajuda pagam a contribuição e que acessam uma nova consciência.
Porque uma vez que você entra na vida de alguém ou entra em um lugar, você adquire a informação oculta que está lá. Vocês podem perceber isso na prática quando vocês falam assim, nossa, eu fui em tal lugar, mas estava tão pesada a energia, o povo estava tão negativo, ou X coisa. Não, a questão não é a frequência, a questão não é a pessoa pesada ou leve, a questão é a minha definição e minha ótica e minha percepção. Por quê? Porque a nossa energia, ela oscila. E aí eu criei a terça-feira, onde tem um valor simbólico para quem tiver interesse. Então tem Theta Healing multidimensional, auriculoterapia, reiki, podologia, reflexologia, tarô, para quem quer alguma resposta imediata, para quem não acredita. Nós trabalhamos com arquétipos. Então tem pessoas que fazem o tarô, fazem leitura de cartas com base na frequência que a pessoa chega querendo algum norte e outras ferramentas. E aí eu vou, inclusive, já mandei elaborar o post. Logo eu vou estar colocando nos Instagrams. Se vocês puderem compartilhar com pessoas que requerem ajuda, que tá com muito estresse, muita ansiedade, depressão, vazio, perdido, vontade, olha, muitas pessoas me procuram assim, quando traz alguém para eu treinar, ele quer morrer, ela quer morrer. Então, é interessante meu ponto de vista sobre essa realidade. Então, se vocês quiserem conhecer essas ferramentas, ficam disponíveis. Ela vai estar o post amanhã nas redes sociais. É só você clicar no aviãozinho e compartilhar. Porque as ferramentas que vai estar pelo valor que está no post, não é o valor delas. Elas são 3 vezes mais caro do que o valor, ou 4 vezes mais caro, ou 5 vezes mais caro, no interessante ponto de vista das pessoas que ainda estão no caro e barato. Mas é para ser uma contribuição. Então, nós tiramos a nossa agenda para atender as pessoas com base num valor simbólico para poder ajudar quem gostaria de receber alguma contribuição ou algum cuidado, né? Pessoal, olha, meu tempo aqui é rapidinho. Eu ia gravar esse vídeo rapidinho, mas acaba que eu me empolgo tanto, eu amo tanto o que faço, que eu até esqueço do tempo e do espaço. Então, uma dica para vocês, faz uma lista do que é prioridade durante a semana. Eu costumo fazer isso, hoje eu já fiz isso. Então, eu fiz uma lista, o que é prioridade. Esse livro, ele aborda isso. O que é prioridade hoje, na segunda-feira? O que eu tenho que fazer que é mais importante, que é mais relevante? O que eu tenho que fazer hoje? E às vezes o que me vê aqui, uma atividade física é importante. Você pode até falar amanhã eu malho, o mês que vem eu malho, o ano que vem eu malho, mas não, uma atividade física é importante. Pode não ser a primeira do seu dia. Eu gosto de malhar de manhã, mas pode ser a sua durante o seu dia. Então e também nós temos que sair do contexto e definições de que nesse horário eu só posso isso, nesse horário eu só posso isso. Não, como seria você brincar, começar a mudar, começar de trás para frente? Então, o conceito de quebrar os padrões requer um outro movimento, tem que ser substituído por algo novo. Então, se permita, comece a perceber que a sua rotina ela pode ser mais leve, criativa e divertida, você acessando mais ferramentas, recursos. Essa live te trouxe um pouco de consciência. Você pode começar a perguntar: o que eu tenho que fazer na segunda-feira que fará da minha vida melhor daqui a um tempo? Então, quando você começa a perguntar o que eu posso fazer hoje, eu uso muito essa pergunta para mim, principalmente no Instituto. Eu falo assim, o que eu posso fazer hoje pelo Instituto, que ele vai ser mais contribuição para as pessoas e também vai ser contribuição para mim, que vai ajudar mais pessoas. Então, sempre eu estou renovando a minha ideia, a minha pergunta. Você pode usar isso para o relacionamento, você pode usar isso para a sua vida espiritual. Então, quando você pergunta que consciência se requer aqui,
e solta, a consciência começa a ser convidada a fazer parte da sua vida. E fazer parte da sua vida a consciência é você escolher que você pode fazer tudo o que você deseja. Mas para você fazer tudo o que você deseja, você tem que decidir o que quer. Se é um curso de inglês, se é um instrumento que você gostaria de tocar. Então, uma coisa que vocês não podem cair na armadilha é começar algo e parar. Começar algo e parar. E você ir para o julgamento daquilo que você começou e não concluiu, aquilo que se torna um ciclo. É um ciclo, né, aberto, que você não fecha, você não experimenta dar continuidade. E aí você vai para o ponto de vista de que, nossa, eu particularmente não dei continuidade, então eu não consigo focar nas coisas que eu quero. Não, talvez aquilo não é tão significante. Tem coisas que vocês fazem com muito prazer, que vocês nem percebem o tempo e vocês nem se cobram, mas vocês alimentam. Os vícios é um deles. Não tenho nada contra vício, tá? Mas eu tô dizendo que muitas pessoas usam o vício, e o vício pode ser de tudo, tá, gente? Desde pensamento negativo a sabotagem e procrastinação, entre outras coisas. Tem um deusilhão de vícios. Cada um sabe o vício que tem ou não reconhece ainda que tem. Para você reconhecer um vício, um padrão, as pessoas ao seu redor, ela fica te cutucando, te falando, olha, você é assim, você é assim. E aí, quanto mais a pessoa fala, mais você reforça o padrão e não abre mão dele. Então, hoje, com base nesse livro, qual é a pessoa equilibrada que você quer se tornar hoje? Eu, particularmente, pessoa equilibrada não faz parte do meu dicionário, porque o equilíbrio dessa realidade é muito castrador, é muito limitante. Julga muito. Você mesmo daí pode estar pensando, nossa, eu tô assistindo isso, ouvindo isso, vendo isso. Quais julgamentos eu tenho aqui? Ontem eu fiz um vídeo que eu coloquei uma maquiagem bem assim, né? Bem cheguei. E compartilhei. Muitas pessoas me falaram, nossa, você ficou tão engraçado, você ficou tão engraçada, tão engraçada. E se a vida for uma graça? De engraçada, divertida. E eu permiti viver vários papéis e falar, olha, não sou isso, isso não me define. Porque nós somos seres fragmentados de eu sou filha, eu sou esposa, eu sou amiga, eu sou mulher, eu sou profissional, eu sou isso, sou aquilo. Então é essa definição. E aí? Se juntar tudo isso para criar um equilíbrio, uma definição de equilíbrio, você vai ficar limitado. Então, para quem chegou agora, um grande abraço. Volta no começo do vídeo, assiste, vale a pena, que eu abordo sobre o livro, vou mostrar de novo, quem tiver interesse. Provavelmente eu vou trazer depois mais resumos. Eu tenho muitos livros que eu já li, e aí eu falei, por que não compartilhar um pouquinho do meu saber, do tempo que eu sentei e fui ler esses livros, e que me trouxe muita consciência e clareza. Me trouxe muita ideias criativas. Então eu falei, eu vou compartilhar. Então tem outros livros que eu vou trazer também, que vai ser contribuição para vocês, que vocês às vezes não precisa nem ler o livro, mas o resumo do livro já traz muita consciência. Porque o livro ele não conversa com você te fazendo perguntas. O livro, quem escreve, a pessoa já tem uma ideia, uma forma, estrutura do que ela está escrevendo. Então, o livro ele não te dá um feedback dos seus filtros, da sua percepção. E a vida é a mesma coisa. Ela não fica te falando assim, a vida, o tempo. Ela não fica te falando assim, olha, vai por esse caminho, seja isso, não seja isso, faça isso, não faça aquilo. Ela não faz isso. Então, o feedback que nós temos que ter é com a nossa consciência. E consciência requer atitude, ação, responsabilidade e decisão de que nós nascemos para ser feliz. Nós nascemos só para ser feliz. Só para ser feliz. Mas aonde está a bendita da felicidade trancada no seu corpo?
Aonde que está a bendita da criatividade trancada no seu corpo? Aonde que está a bendita da decisão e atitude e liberdade para você falar, chega, hoje eu vou começar a viver aquilo que me traz mais leveza. Começar a dizer não te leva para um lugar onde você fica solitário. E aí você começa a ter resultados de distanciamento que você não, às vezes você fica no desconforto, porque se estiver muito preso na carência, você fica com culpa de ficar sozinho com você mesmo. Então convide você, convide o seu corpo, convide a sua consciência, o seu amor próprio. Eu falo que eu vou escrever um conteúdo, um material para relacionamento afetivo. E vou mesmo. De tanta experiência de pessoas que ficam presas em tempo e espaço, casada com o outro, na desescolha dele. Então, seja o seu melhor companheiro, a sua melhor companheira, para que você comece a ter resultados grandiosos. Então, eu fico sempre perguntando. E quando eu vou para o julgamento, eu começo a perguntar. Que consciência você quer? De quem que é esse julgamento? Com quem que eu aprendi isso? Eu posso desaprender isso? E se eu desaprender isso, como que eu vou me sentir? Aí o corpo responde, tranquilo e mais leve. Então é um exercício diário, tá, gente? Nós temos uma Bíblia invisível de consciência e de informações e conteúdos. Acessar esse conteúdo e essas informações, você tem que começar a sair das polaridades extremas. Ou uma hora muito no julgamento de ansiedade, ou na hora de muita preguiça, depressão, cansaço, estresse. Tem que começar a abrir mão dessas definições e conclusões. Um filme que eu indico para vocês chama O Show de Truman. Assiste o Show de Truman e aí quando eu for fazer uma outra live, por favor, me dá um feedback do que você percebeu lá. Aquilo é uma Matrix. A Matrix ela é uma realidade que te controla, onde você acredita que não tem escolha. E aí quando você toma escolha de escolher ser a sua prática, as suas decisões, você percebe que aquilo que você estava vivendo, você perdeu muito tempo na ilusão e na fantasia. Então hoje eu encerro por aqui, trazendo um pouquinho de contribuição. E eu gostaria que mais pessoas acessassem esse conteúdo. Eu acho muito relevante, eu acho muito grandioso quando alguém pode ser contribuição na nossa vida, na nossa jornada, e eu particularmente gosto. Então, por exemplo, Tainara, eu escolho amanhã fazer uma sessão de massagem. Me fala seus horários no WhatsApp. A Tainara, ela faz parte do Instituto Integrativo do Ser. Mãos de fada. Então, eu escolho amanhã arrumar um tempinho para eu fazer uma massagem. E aí, o meu corpo agradece o cuidado, porque aí eu me importo com ele. Não sei que hora que eu vou arrumar, mas eu escolho. Então, nem que seja meia hora, 40 minutos, não importa. Porque às vezes a cobrança, a definição de que tem que ser aquele tempo, aquele espaço, aquele horário, que ele tem que ser cumprido, aquilo gera rigidez. Aí não vai para a flexibilidade do movimento, né? Bom, pessoal, comenta aí. Vou jogar esse vídeo pro meu feed do coach Cláudia Cobel, vai subir pro feed do Instituto Integrativo do Ser, vai pro meu canal Cláudia Cobel Conexão e Cura. E para mim é um grande prazer contribuir com vocês. Eu fico muito feliz. Eu sempre gosto de ajudar as pessoas, mas para eu ajudar as pessoas, elas têm que me convidar para a vida delas. E aí, quando elas me convidam, eu tenho o maior prazer, plenitude e fico inteira, 100%. Então, isso é um resultado grandioso, né? Particularmente, você começa a pensar, ter a atenção de alguém 100%, hoje em dia é raro nessa realidade. Porque as pessoas estão tão ocupadas com tanto excesso de informação, que inclusive esse livro fala sobre o excesso de informação. Que as pessoas estão ocupadas nas redes sociais,
que ontem mesmo eu estava no restaurante e fiquei observando os casais tudo ocupado com seus celulares. Parece, no meu ponto de vista, que ali o assunto entre eles não era interessante. Era mais interessante ficar preso nas redes sociais. É uma escolha. Se isso vai gerar um resultado positivo ou negativo, mas todos estão ocupados com as desescolhas. Ok? Um beijo muito grande. Voltarei em breve. Vou fazer mais vídeos para poder sempre estar trazendo um pouco de experiência, contribuir com vocês. Eu, particularmente, ao longo da minha vida, sempre tive muitas dificuldades de acessar o que era fácil. Porque parece que ser acessar o fácil não tinha valor. Mas o dia que eu descobri que o fácil pode ser leve, divertido e prazeroso, é uma questão de vibração, de energia e de escolha consciente com amor por mim, pelo meu corpo, pela minha vida, pelos meus projetos ideais. Então, um dos exercícios que vocês podem fazer é: como é que eu estou me relacionando comigo, com o meu corpo e com as pessoas ao meu redor? Ok? Gratidão, muita luz, muita paz, muita atualização, muita força e decisões de resultados que só vocês podem se orgulhar de si mesmo. Um beijo, gente. Muita vibração e luz.